quer vencer o Red Bull Bragantino aqui. Enquanto o Red Bull Bragantino em si nunca tinha vencido. E agora consegue, dessa forma, de virada, com mais um gol de bola parada, mostrando toda a força do seu trabalho no dia a dia. Eu queria que você comentasse a importância e o peso que tem isso, uma sequência pesada que tem pela frente. Primeiro, enaltecer o esforço dos jogadores que correram 90 minutos, sem parar, todos eles, né? E jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também para a gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade. Depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse três personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era bom. É um grupo que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido. Eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando eles se unem, da força que eles têm e essas coisas externas machucam. Mas, no final das contas, é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque, no final das contas, o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas, que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e eles têm demonstrado isso.
Felipe aqui, Diego Pérez da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Na última coletiva, você falou um pouco sobre o Fernando Seabra, que você acompanhava o trabalho dele no Cruzeiro, já tinha estudado, tinha ele como referência. Gostaria de saber se o Bragantino, de alguma forma, até no gol do Bragantino, te surpreendeu, o que você achou desse time do Bragantino e se, de alguma maneira, você viu o Bragantino nessa briga ou é realmente uma surpresa o Bragantino estar ali na parte de cima da tabela? Não é nenhuma surpresa para mim, eu conheço o Seabra do Paulo Autuori, que foi o cara talvez que tenha dado toda a confiança para ele no Cruzeiro e a partir daí me interessei muito pelo trabalho dele. Tem um analista que trabalhava com ele que é meu amigo e eu sempre fazia perguntas, me contava como ele trabalhava, porque eu via que o time dele era muito bem organizado e com as ideias claras, os conceitos, as soluções, e isso me chamava bastante atenção desse tipo de treinador. E a gente vê que é um time muito difícil. Aliás, é um dos times que melhor pressiona para mim do Campeonato Brasileiro. Depois, para jogar é muito difícil, porque também tem jogadores rápidos, fortes, com soluções, e na qual não me surpreende que o Bragantino esteja na parte de cima da tabela. Agora, brigar pelo título num campeonato tão longo, com tantas viagens, um calendário tão complicado, aí já são palavras maiores, mas não sei se foi, não sei, 2 anos atrás, né, 2023, o Bragantino estava na briga até o final. Então, pela estrutura, pela organização, não tenho dúvida que é um time que sempre vai estar aí na parte de cima da tabela quando tiver assim. Obrigado.